Gálatas capítulo 4, vamos ler os versos 4 e 5. Gálatas 4, 4 e 5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Que Deus nos abençoe e nos dirija nesta reflexão. Irmãos, eu quero pensar com os irmãos hoje o tema: onde está o paganismo do Natal? Nós acabamos de ver uma encenação belíssima, e todas as vezes que chegamos nessa data há uma divisória, de ideias, um divisor de pensamentos com relação a se devemos ou não fazer algum tipo de celebração ou de culto nesse período. A obra de redenção que culminou com a nossa salvação possui 4 atos marcantes na história. Eu vou repetir: a obra de redenção que culminou com a nossa salvação possui 4 atos marcantes na história. O primeiro deles é a encarnação, depois a crucificação, depois a ressurreição e a ascensão de Jesus ao céu. A Bíblia, dentre todos esses atos, enfatiza com toda certeza a encarnação. Isso porque todas as religiões do mundo antigo esperavam por um Messias libertador, um herói que viria do céu derrotar o mal, libertar a humanidade ou o povo específico do sofrimento e oferecer um paraíso. No paraíso, as pessoas descansariam dessa vida e seriam felizes para sempre. Os sumérios esperavam Anu, os egípcios esperavam por Ra, os babilônios por Marduk, os judeus esperavam o Messias, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, da linhagem real de Davi. E a expectativa pela chegada desse Messias era tão grande que surgiram vários candidatos a Messias, diz Flávio Josefo. Judas, o Galileu, e Simão de Pérea, 4 anos antes de Cristo. Teudas, um judeu rebelde separatista do século I, morto em 46 pelo procurador Fado. Atos capítulo 5, verso 36, fala sobre Teudas. Dentre os muitos grupos de judeus que esperavam o Messias, nós temos os essênios. Os essênios se destacam porque eles desejavam manter a pureza do judaísmo, viviam isolados, fazendo seus próprios estudos, com uma interpretação particular das Escrituras. Eles estudaram a fundo as profecias de Daniel e principalmente os escritos do capítulo 9 quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo para aqueles dias. Foram os essênios que ensinaram veementemente que Jesus viria segundo a ordem de Melquisedeque, e esse fato aconteceu muito antes da carta aos Hebreus ser escrita. Isso é que é interessante. Notem que é impossível negar que Deus não estava trabalhando na mente desses homens. É nesse contexto que acontece o que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. A plenitude é o momento exato do cumprimento do decreto divino quanto à vinda de Jesus. Então, quando Paulo diz assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que chegou o momento exato para o cumprimento do decreto divino quanto à chegada de Jesus. O tempo determinado para a vinda do Messias chegou. A igreja, irmãos, ela tem a sua história própria, e ela se desenrola segundo a mão de Deus que a dirige. Deus não faz nada por acaso ou prematuramente, como pensam alguns. Deus faz tudo no momento certo, dentro do seu plano,
dentro de seus propósitos, ele não muda, ele é imutável. Se Cristo tivesse vindo logo após a queda, algumas pessoas podem pensar: por que Cristo não veio logo após a queda? Se Adão falhou, se Adão pecou, por que Cristo não veio logo? A resposta é simples. Se Cristo tivesse vindo logo após a queda, o homem não teria eternizado a prática do pecado e não sentiria a necessidade clara de um redentor. Deus deu tempo para o pleno desenvolvimento do pecado, a fim de mostrar ao mundo a incapacidade humana de salvação pelas obras, já que elas eram más, e também pela obediência da lei, já que a lei não tinha como função salvar ninguém, nem perdoar ninguém. Pelo contrário, a lei veio para condenar e indicar o ser humano para Cristo, que era o único que poderia livrar esse ser humano da condenação da lei. A lei então veio para mostrar a gravidade do pecado e para condenar a humanidade em geral. Após a conclusão desse período de manifestação e concretização do pecado, veio a plenitude do tempo. Deus decidiu que o mundo estava pronto para receber Jesus e o enviou. Paulo diz que Deus o enviou. Isto significa que ele veio do céu, que ele não é terreno, ele é divino. Paulo diz também que ele é filho de Deus, ou seja, o filho gerado de si mesmo, não foi adotado como nós, mas por encarnação e geração, pela ação do Espírito Santo, que Deus envia ao coração dos escolhidos, é o que diz Gálatas no capítulo 4, no verso 6. Jesus veio e nasceu de mulher, ou seja, ele tinha que ser homem, um resgatador semelhante. O pecado é manifestado num homem, então ele teria que ser expiado num homem. O texto de Paulo diz que ele nasceu sob a lei, ou seja, ele nasceu sujeito à lei, para concretizar todo o cerimonial judaico de sacrifício. Ele encarnou como Deus, moralmente perfeito, santo, sem pecado, e por fim ele se colocou debaixo de condenação para ir à cruz. Paulo vai mais longe e diz que para que nós o recebêssemos, ou seja, para que recebêssemos, Paulo usa essa expressão para mostrar para nós que havia algo preparado. O grego indica o cumprimento de um plano previamente estabelecido, predestinado. Então Deus tem seu plano previamente estabelecido. Nesse exato momento ele executa. Para quê? Para que recebêssemos. É algo que nos foi doado, é algo que nos foi concedido, é algo que o ser humano não poderia alcançar por suas próprias obras e por sua própria vontade. Jesus foi enviado para que recebêssemos o espírito de adoção. Deixamos de ser filhos da ira para sermos filhos de Deus. Criaturas escolhidas antes da fundação do mundo foram adotados e se tornaram filhos de Deus. Gálatas 4, verso 6, diz que o Espírito Santo foi enviado aos nossos corações, ou seja, nós fomos levados a clamarmos pelo Pai. A Bíblia chama esse envio de regeneração. Mortos espiritualmente receberam o Espírito, que lhes concedeu vida. Então, a plenitude do tempo significa o momento em que Cristo entrou em cena, dividindo a história da humanidade em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. O Messias encarnou quando todos os eventos predeterminados foram cumpridos. O cenário político e social foi o ideal para o nascimento de Jesus e a pregação do Evangelho. Se não, preste atenção no seguinte: se você duvida da mão de Deus na história para esse período, da qual Paulo descreve como um período da plenitude do tempo, observe como Deus utilizou alguns pontos interessantes na história. Primeiro, a política romana uniu o povo. O Império Romano, dominante na época, a política romana uniu o povo, ou seja, homens de outras nações tinham à sua disposição a cidadania romana. Homens de outros povos poderiam ser cidadãos romanos. Isso contribuiu para que a igreja fosse vista como um só corpo. Então, Roma passa essa ideia de que uma vez os seres humanos poderiam tornar-se cidadãos romanos. Roma trabalha essa ideia de unidade,
essa ideia de um só povo, e isto contribuiu para que a igreja fosse recebida como um só corpo em Cristo, composta de muitos membros, mas um só corpo em Cristo, muitos membros em diferentes lugares, unidos a Cristo como um corpo, um organismo vivo, que funciona espiritualmente por meio do Espírito Santo. Também Roma foi mais longe. Roma expandiu o império abrindo estradas. Interessante que a história da igreja vai chamar esse ponto da história de Pax Romana. E com a abertura de estradas, o evangelho chegou a lugares distantes, onde não havia acesso. À medida que Roma abria estradas, chegava aos lugares mais longínquos, a pregação do evangelho chegava junto. Sempre havia algum tipo de missionário pregando o evangelho. As vitórias militares do Império Romano influenciaram a propagação do evangelho. Roma derrotava as nações que perdiam a fé nos seus deuses, facilitando a entrada do evangelho. Interessante isso. Roma derrotava os inimigos. Os inimigos perdiam a fé e a crença nos seus deuses, e aí entrava a palavra cristã, apresentando Jesus Cristo como o único Deus, e o nosso Deus como Deus único. Em segundo lugar, Deus usou a língua e a cultura grega também para expandir o seu reino. A língua grega era mais falada em todo o mundo. O evangelho precisava de um idioma universal para que ele pudesse também se espalhar. Então, à medida que Roma abria estradas, dominava, ganhava vitoriosamente seus inimigos, a pregação do evangelho chegava de forma muito forte por meio da cultura e por meio da língua grega. A filosofia grega ajudou a igreja por ensinar que há duas divisões de mundo: o mundo material e o mundo espiritual. E mais, a filosofia grega fazia o povo da época pensar que havia uma disputa entre o bem e o mal na mente humana. Em terceiro lugar, Deus escolheu a Palestina. E por que Deus escolheu a Palestina? Porque a Palestina era um lugar estratégico. A Palestina era a região mais importante da região do Mediterrâneo. Era o centro comercial da época. Pessoas de todos os lugares vinham e ouviam acerca do Messias e do seu evangelho. Quarto, a contribuição religiosa dos judeus. Então preste atenção o que significa todo esse pensamento de a plenitude do tempo. Os romanos, a cultura grega, e agora a questão da Palestina como um lugar estratégico, e mais, a contribuição religiosa dos judeus. Preste atenção, o monoteísmo é apresentado por Israel contra o paganismo. Israel é levantado, Israel foi escolhido para mostrar ao mundo que havia um único Deus. Então, enquanto Israel pregava o monoteísmo, ele contrastava com o politeísmo. A mente das pessoas eram impactadas com o exemplo do povo judeu. Segundo, Israel nos deu a esperança messiânica, ou seja, Israel deu ao mundo a esperança messiânica. Os judeus anunciaram ao mundo que viria um dia um Messias Salvador. Terceiro, Israel deu a lei como princípio ético. Os 10 mandamentos ensinaram ao povo que o pecado é transgressão e que o pecado gera a morte. Quem não entende isso não consegue perceber a gravidade do pecado na sua própria vida. E mais, o povo judeu ensinou o mundo de que o pecado vem como consequência de um coração impuro, de um coração contaminado, e que ele é exteriorizado através de atos pecaminosos. Esse ser humano, ele tem uma mente corrupta e manifesta naturalmente esse pecado. Por isso que um dia Jesus disse àqueles que estavam à sua volta: do interior do homem procedem maus desígnios. Também os judeus deram ao mundo o Antigo Testamento. Gregos e romanos eram familiarizados com o Antigo Testamento, e eles não tiveram problemas com a chegada do Evangelho. À medida que Jesus e que os apóstolos e os pregadores traziam a mensagem do Evangelho, eles citavam o Antigo Testamento, como que se o cristianismo estivesse saindo de dentro do judaísmo, estavam interligados, não havia problema. E uma última coisa, para nós pensarmos, duas coisas, para nós pensarmos mais com relação à contribuição dos judeus.
Os judeus deram ao mundo a ideia da filosofia de que a história tem um fim. Ou seja, os judeus deram ao mundo a visão histórica de que este mundo caminha para o fim. As coisas não vão ser eternizadas. Esse mundo caminha para o fim. O apóstolo Pedro diz que esse mundo está entesourado para o fogo. Isso fez com que as pessoas olhassem com mais carinho para o Messias. Foram os judeus que falaram ao mundo que um dia Deus haveria de julgar todos os homens. E essa mensagem persiste também no Novo Testamento. Um dia todos os homens vão prestar contas diante de Deus. Quando Jesus e os apóstolos vieram pregando o juízo de Deus, a mente dos homens já estavam preparados para receber e aceitar essa mensagem. E por último, os judeus popularizaram a sinagoga. A sinagoga surgiu durante o cativeiro babilônico, pela impossibilidade de o povo judeu cultuar no templo de Jerusalém. Eles estavam longe. A sinagoga foi palco das pregações de Jesus e dos primeiros cristãos, assim como do apóstolo Paulo. Todos esses aspectos fortalecem a nossa fé. Temos a certeza de que Deus controla e dirige todas as coisas. Deus dirige esse mundo de maneira misteriosa. Todos os eventos foram casados, entrelaçados, proporcionando o melhor momento para a chegada e para o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao olharmos o curso da história, nós devemos louvar a Deus, honrá-lo com nossas vidas e com nossos bens, porque assim como ele pregou o nascimento de Jesus, assim como ele preparou todos esses eventos, também ele está preparando o retorno glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veio a plenitude do tempo. Jesus nasceu, ele foi cultuado, adorado e reverenciado pelos magos. No domingo passado eu lhes falei algumas coisas acerca desse tema, que interessante olhar a encenação aqui. Eu lamento dizer para o organizador que não eram 3 magos. Geralmente pensa-se em 3 por causa das ofertas: ouro, incenso e mirra. Mas eles eram mais, era uma grande comitiva. E como eu lhes disse no domingo passado, esses presentes demonstram que haviam classes sociais entre eles. Havia uns com maiores condições, outros com menores condições. Também vimos sobre a questão da oferta. Cada um tem o seu nível. Quem é nível de ouro, doa ouro. Quem é nível de incenso, doa incenso. Quem é nível de mirra, doa mirra. Eles não eram bruxos, não eram feiticeiros, não eram magos como nós conhecemos, na raiz da palavra. Eles eram líderes de uma religião de cunho filosófico fundada na antiga Pérsia. São magos assim porque os caldeus, os medos, os persas e toda a região da Babilônia antiga os denominavam dessa forma. Daniel foi grande na Babilônia e seus escritos foram eternizados até chegar a estes magos. Estes sábios conheciam muito bem as profecias de Daniel a respeito de Jesus Cristo. Eles não eram bobos e por isso aguardavam com todo cuidado a estrela que os levaria até o Messias prometido. Eles eram astrólogos no sentido de poder olhar para o céu e identificar a estrela que os levaria até Jesus Cristo. A realeza de Jesus falou tão alto à mente daqueles homens que eles foram parar no palácio de Herodes. Mateus nos dá conta que quando eles chegaram ao palácio de Herodes, eles perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? A pergunta incomodou profundamente o rei Herodes, que não admitia dividir o trono com ninguém. Ao sentir-se ameaçado, Herodes convocou os escribas e sacerdotes a fim de saber onde nasceria o Cristo. E eles pegaram as escrituras do Antigo Testamento e a resposta foi muito clara. Miqueias capítulo 5, versículo 2: escrito 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, indicava que o Messias nasceria em Belém da Judéia. Os magos deixaram o palácio com o compromisso de dizer a Herodes onde Jesus estava. Herodes queria matar a Jesus. Os magos então partiram em direção a Belém. Chegando a Belém, encontraram Jesus em casa. E Jesus já tinha alguns dias, não era tão recém-nascido assim. E eles ofertaram em sinal de culto
e de adoração. Qual o significado das ofertas? Por que eles ofereceram ouro, incenso e mirra? Essa pergunta é pertinente e a cultura responde. A visita, ela não foi uma simples visitação, foi mais do que isso. A visita tornou-se um culto de adoração, acompanhado pelas ofertas, mostram que Jesus é Deus para eles. Ou seja, quando aqueles homens decidem ir a Belém para ver o Senhor Jesus Cristo, eles estavam dizendo que Jesus, a partir de agora, era o seu Deus, e que eles haviam necessidade de um encontro mais próximo, mais pessoal, não só com Cristo, mas também com os escritos do Antigo Testamento. As profecias trabalhariam a questão do futuro acerca da pessoa de Jesus. Eles não estavam diante de uma criança comum, eles estavam diante do Emanuel, Deus encarnado, Deus conosco. Eles estavam diante do Messias, que veio resgatar pecadores condenados pelo pecado de Adão. A visita mostra sacrifício, obediência e fidelidade, porque eles foram até as últimas consequências. Eles não desistiram da viagem, uma viagem longa, cansativa, realizada nos lombos de camelos, correndo risco de animais perniciosos, assaltos, entre outras coisas. Os presentes mostram o reconhecimento de que eles estavam diante de Deus. Ouro simboliza a realeza de Jesus. Jesus de fato é o rei dos judeus por direito de linhagem. Então era o tipo de presente que era dado somente aos reis. Somente os reis recebiam esse tipo de presente. Jesus é visto e adorado como rei do universo, como rei dos judeus. Um outro grupo vai e oferece incenso. Incenso era um presente dado aos sacerdotes. Incenso era um elemento de culto, simbolizava a oração dos santos, que ao ser queimado, subia até a presença de Deus em forma de fumaça. Então, todas as vezes que se queimava incenso no templo, simbolicamente estava se dizendo que as orações do povo estavam subindo até Deus. Com este presente, os magos estavam dizendo para nós que Jesus é o nosso sumo sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens, o único que pode salvar alguém, o único que pode perdoar alguém de seus pecados. E quando ele o fez, ele causou um espanto até mesmo entre os seus discípulos. Quando Jesus dizia: vai, não peques mais, a tua fé te salvou, os discípulos interrogavam: quem é este que pode perdoar pecados e que até perdoa pecados? Mas eles apresentaram também um terceiro presente. Se por um lado eles reconhecem que Jesus é rei, se por outro lado eles reconhecem que Jesus é sumo sacerdote, que Jesus é Deus, o terceiro presente, mirra, significa que eles estavam dizendo que Jesus era o Messias sofredor. Preste atenção, eles chegam diante de uma criança, e a narrativa que o texto nos dá para nós é que na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é quem? Cristo o Senhor. Mas era uma criança, apenas um neném. E quando eles depositam mirra aos pés de Jesus, eles estavam dizendo que aquela criança veio para morrer em lugar dos seus escolhidos. Jesus era o Messias sofredor. Mirra era como um bálsamo para a ferida, um unguento para a dor. Mirra apresenta o Messias que vai à cruz e realiza um sacrifício vicário em lugar dos seus discípulos, em lugar dos seus amigos. Jesus foi o preço exigido e pago pelo resgate de uma dívida impagável diante de Deus. Então a visita dos magos não é uma visitinha qualquer. A visita dos magos é um culto de adoração, é resultado de tudo quanto eles precisavam de um Salvador. Eles estavam dizendo com essas ofertas que eles precisavam do Messias Salvador. Eles reconhecem que Jesus é Deus, um Deus que eles não tinham visto nas suas próprias religiões. Faltava um Deus vivo, um Deus que veio do céu, que assumiu forma humana, que veio pagar com sangue uma dívida eterna para a remissão dos nossos pecados. Os magos fizeram aquilo que os escribas e fariseus e sacerdotes que tinham as escrituras sagradas nas mãos não conseguiram fazer. Queridos, não adianta
você ter as escrituras na mão, porque se Deus não abrir os olhos, se Deus não iluminar a mente, se Deus não revelar Jesus Cristo a você, esse livro não vai passar de um livro de história. Eles reconheceram o Messias e o adoraram como Deus. Eles receberam o perdão de seus pecados. Isso significa que não basta ser religioso, que não basta ter uma religião. O centro dessa religião tem que ser Jesus. O centro da nossa atenção tem que ser Jesus. Isso me faz lembrar um indiano chamado Sadhu Rassi. Esse homem, ele foi entrevistado pela revista Time, e um dia perguntaram para ele, porque ele havia abandonado o hinduísmo e havia sido convertido ao cristianismo, e perguntaram a ele: o que foi que você viu no cristianismo que você não viu no hinduísmo? E a única resposta que ele deu foi: Jesus. O repórter foi mais longe e perguntou: eu quero saber em termos de filosofia, em termos de ensinamentos, o que foi que você viu no cristianismo que você não viu no hinduísmo? Ele disse: Jesus. O hinduísmo não tem Jesus, o hinduísmo não tem um salvador, as demais religiões não têm um salvador, somente o cristianismo tem um salvador, que é Cristo. Desde os primeiros anos que eu me entendo por pregador do Evangelho, eu sempre vejo as pessoas criticando o Natal e dizendo que ela é uma festa pagã. Ora, queridos, qualquer pessoa que pegar um dicionário e analisar essa palavra etimologicamente, paganismo é um termo usado por religiosos para taxar quem pensa diferente deles. Mas etimologicamente, ser pagão é ser politeísta, é ser idólatra. Então, no momento que nós celebramos a chegada do Messias, assim como os magos celebraram, cultuaram, assim como os pastores que voltaram de lá felizes, cantando e louvando a Deus, assim como a milícia celestial que celebrou a chegada do Messias, nós não podemos ser taxados de pagãos. Nós não somos idólatras, porque pagão é você prestar culto como pagão a uma entidade pagã. Jesus não é uma entidade pagã, Jesus é o Filho de Deus. Então a palavra não se aplica às comemorações do Natal, do nascimento de Jesus. O Natal que celebramos não tem nada a ver com a festa da Saturnália. Essa festa era interessante, ela durava 5 dias, era dedicada a Saturno, antiga divindade romana do trabalho. As pessoas eram proibidas de trabalhar, mas elas podiam fazer guloseimas para a festa, tinha muita comida. A Saturnália, ela tinha umas coisas interessantes. Os senhores trocavam de posição com os escravos. Eu vou repetir: os senhores trocavam de posição com os escravos. Por um tempo, senhores eram escravos e escravos assumiam o lugar de senhores. Dizem os historiadores que o mundo virava uma bagunça naquele período. As casas eram decoradas, as crianças e adultos ganhavam e trocavam presentes, havia perdão de dívidas e havia tréguas nas brigas. Quem estava brigado dava um tempo. Depois da Saturnália vinha o solstício de inverno, depois vinha a festa da Brumália, depois o sol indômito e por último vinham as calenas de janeiro. E se você fizer uma análise de todas essas festas, que eu não tenho tempo aqui para expor para você, à luz da Bíblia, você vai ver que a crítica que você faz dizendo para aqueles que dizem que nós não devemos celebrar o Natal é por ignorância, ou então é birra espiritual sua. Eu estava dizendo a Moisés que geralmente as pessoas que tentam achar algum tipo de defeito nas celebrações que fazemos, no evangelho que pregamos, são pessoas que querem dar um tipo de desculpa para não servirem a Deus, para não estarem na casa do Senhor, que tentam fugir de suas responsabilidades, se é que as têm. Agora, nós precisamos entender, queridos, que o Natal ele é bíblico. Jesus nasceu, ele foi adorado e cultuado. Isso é teologia bíblica, quer você goste ou não. Jesus recebeu culto, adoração, presentes. Se fosse errado, os magos teriam sido advertidos.
alguém teria dito para os magos: olha, as escrituras do Antigo Testamento diz que o Messias não deveria receber presente. Mas não, Jesus recebe culto, recebe adoração. Se você entende o que é teologia, aqui tem um ponto: a encarnação tem toda a ênfase porque faz parte da obra de redenção. Não tem como separar as coisas. Às vezes eu fico pensando em pessoas dizendo assim: não, eu tenho que cultuar só a ressurreição, a Páscoa. Sim, querido, mas Jesus só morreu e ressuscitou porque ele também nasceu. Se ele não tivesse nascido, se Deus não tivesse preparado a plenitude do tempo, se não tivesse enviado o seu filho, se ele não fosse recebido como rei e como Messias, ele não teria sido morto e crucificado, não teria ressuscitado e não teria sido assunto aos céus. A ressurreição não é maior do que a encarnação, nem maior que a ascensão de Jesus. Faz parte de um pacote, faz parte de um projeto salvífico. Elas estão ligadas entre si, é impossível separá-las, diminuí-las. Elas fazem parte do cristianismo. O Evangelho faz questão de mostrar que Jesus encarnou, que ele foi gerado pelo Espírito Santo, que ele nasceu de uma virgem. Todos esses detalhes fazem parte do seu nascimento. Segundo, é preciso entender que teologicamente, quando celebramos a ceia, estamos também celebrando o Natal. Eu tenho certeza absoluta que você jamais pensou nisso. Quando celebramos a ceia, também celebramos o Natal. E por quê? Porque os elementos físicos estão diante de nós. Pão simboliza corpo, vinho que simboliza sangue. São resultados de uma encarnação que só pode ser encontrado no nascimento de Jesus. Terceiro, o Natal veio para calar as outras festas. O Natal tirou de cena tudo que não fazia sentido. Essas festas a gente nem ouve falar mais, mas o Natal popularizou-se por todo o mundo. As festas antigas perderam o sentido diante do Natal. Jesus nasceu para ser nosso Cristo, nosso Senhor, nosso libertador, nosso Salvador. E ao invés de criticar, as pessoas deveriam aproveitar para evangelizar. Nós temos tão poucos motivos para evangelizar. Então deveríamos aproveitar o Natal, a chegada desse período onde as pessoas estão mais abertas, estão mais sensíveis, para apresentarmos Jesus como Senhor e Salvador, para apresentarmos essa encarnação como um único meio para que o Senhor Jesus fosse à cruz e nos libertasse, né, da condenação da lei e dos nossos pecados. Então aproveite para evangelizar. E mais, cuidado, não faça o papel da esquerda. Às vezes eu fico olhando as pessoas fazendo o papel da esquerda, gente que se descrente de dentro da igreja, e aí não conseguem perceber que quem quer calar a pessoa de Jesus, quem quer calar essa mensagem, é o inimigo e aqueles que não querem que a agenda da igreja continue. Irmãos, observem, a Bíblia está sendo tirada de escolas, está sendo tirada de determinados lugares. Nós estamos perdendo esse referencial. As nossas autoridades estão fazendo de tudo para poder calar a agenda e a pregação da igreja, e nós não podemos entrar nessa. Ainda tem esses crentinhos, entre aspas, que ficam fazendo o papel da esquerda. É a esquerda que quer calar o Evangelho, é a esquerda que quer brecar a expansão do reino de Deus, é a esquerda que quer perseguir a mensagem que nós temos para entregar a esse mundo. Jesus, de fato, veio para morrer, mas ele nasceu antes disso. E além de nascer, ele esteve entre nós, ele habitou entre nós, ele pregou, ele escolheu homens, ele deu autoridade a esses homens para que fossem e pregassem esse evangelho a toda criatura. Então, quem não entende isso, acaba remando contra. Agora, isso é a origem de um elemento ateísta, esse tipo de negação. Agora, quando nós olhamos para a festa em si, você precisa entender uma coisa: a origem de um elemento não atesta, não compromete a moral deste elemento. Por exemplo,
A música provém da linhagem do mal. Você já leu de onde vem a música? A música não vem da linhagem de Sete. A música vem da linhagem de Caim. E nós usamos sem problema no culto. Às vezes eu vejo esses caras que criticam tanto o Natal. Certamente um dia eles já cantaram Jesus Cristo, né? Eu estou aqui, aquela música do Roberto Carlos. Eles ouvem música secular e eles dizem que é a música do mundo sem nenhum problema. Portanto, o Natal não tem origem pagã. O Natal não é resultado de festas pagãs. O Natal é resultado de uma compreensão bíblica, de uma mensagem onde Deus determina que chegou o período do envio do Messias. Um plano traçado antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Antes que houvesse luz, houve cruz. O sangue de Cristo foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. É uma festa nova. Natal não é aquela festa velha, não vem lá das origens pagãs. O Natal oferece uma oportunidade para mostrar ao mundo quem é Jesus. E é isso que nós fazemos quando celebramos. Nosso objetivo aqui é mostrar Jesus, o único Senhor. O pessoal do contra não percebe que está fazendo a vontade do inimigo. É ele que não quer que se pregue Jesus, que não fale em Jesus. Vocês imaginem, eu quero chamar a atenção de vocês agora. O que nós comemoramos dia 12 de outubro, hein? Vossa Senhora Aparecida. Muito bem. 12 de outubro. Vocês imaginem se Deus nos desse a graça de o presidente Bolsonaro juntar o Congresso Nacional e dissesse assim: a partir de agora, ele lançasse um decreto e fosse aprovado, e ele dissesse: a partir de agora, 12 de outubro não vai ser mais o dia da padroeira do Brasil Aparecida. Agora vai ser um dia diferente, vamos cultuar apenas, vai ser o dia de Cristo. Vai ser o dia oficial do cristianismo no Brasil. Sei que isso seria um sonho para todos nós, mas certamente vocês ouviriam alguém dizer assim: não, isso é uma festa pagã, porque começou com a Aparecida. Então a falta de compreensão, a falta de sensibilidade é um negócio interessante, né? Claro que as pessoas não entendem que isso é um contraponto. O mundo apresenta um aqui e nós apresentamos outro aqui. A inverdade bíblica foi substituída pela verdade, ou seja, enquanto os povos faziam seus cultos pagãos, suas festas sem sentido, vem o cristianismo e apresenta a verdadeira festa que deve ser celebrada e observada por nós. Um contraponto, você entende isso, que é um contraponto? Não seria a continuidade da festa da padroeira, mas seria uma festa nova. Mas eu ainda gostaria de pensar uma última coisa com vocês. Alguém pode dizer assim: mas a Bíblia não manda celebrar o Natal. Concordo com você. A Bíblia não ordena, a Bíblia não determina celebrarmos o Natal, isso é fato. Mas também ela não proíbe. Parece que ela deixa em aberto. E aqui eu queria chamar um princípio que está em Romanos. O apóstolo Paulo pega com relação àquela comida lá, né, sacrificada a ele. Aí ele diz: o que come não condena quem não come, e quem não come não julga o que come. Então aplica esse princípio. É muito bom aplicarmos esse princípio. Aqueles que celebram não condenam quem não celebra, e vice-versa. Irmãos, o Natal não pode ser chamado de festa pagã. Isso é uma heresia por parte de quem o faz. O Natal foi instituído e é celebrado por cristãos, não por pagãos. Se fosse uma festa pagã, seria em homenagem a um deus pagão, tipo Baal, Marduk, Ra, entre outros. Você gosta de dólares? Você tem dólares em casa? Eu duvido que alguém jogaria seus dólares fora.
mas deveria, porque os dólares estão cheios de símbolos pagãos. Mas isso não faz mal para ninguém, celebrar o Natal faz. O fato é que a obra de salvação se dá em 4 atos: a encarnação, a crucificação, a ressurreição e a ascensão. Se Jesus não tivesse nascido, não teria morrido pelos nossos pecados, muito menos teria ressuscitado. Então, comemorar a encarnação do Verbo, o nascimento de Jesus, é lícito e até mesmo necessário. Na Bíblia tem alguma comemoração pelo nascimento de Jesus? Tem alguma celebração pelo nascimento de Jesus? Sim. Na noite em que ele nasceu, ele foi visitado por pastores que viram o coro dos anjos anunciando o Natal. Houve alegria nos céus com a encarnação do Verbo. Além disso, os magos, tocados pela revelação divina, foram adorar a Jesus. Irmãos, que Deus nos abençoe e que o Natal seja motivo de alegria e também de evangelização. Quem deseja apagar Jesus do calendário é o diabo e a esquerda. Que Deus abra os nossos olhos para a glória dele. Os pastores voltaram cantando e louvando o que ouviram. E se há uma palavra que possa ainda falar aos nossos corações, Lucas 24, 45. Jesus olha para os seus discípulos e diz: estava escrito que o Cristo havia de vir, nascer, padecer, ressuscitar ao 3º dia, e que em seu nome fosse pregado o arrependimento para a remissão dos pecados. Que Deus nos abençoe.